Porque a variação do IPCA, né, de acordo com o mês, né, anterior ou com o período anterior, ela pode ficar um pouquinho maior ou um pouquinho menor. Na época, inclusive o próprio governo, né, quis manter o que já estava vigente, porque abria um pequeno espaço para crescimento das despesas, né? Teria um valor a mais, teria um crescimento a mais para as despesas. Mas, dessa forma, com a variação do IPCA até o último exercício, junho do último exercício, isso pode trazer menos crescimento, né, das despesas. Isso também acaba sendo mais um gatilho para que não haja tanta despesa assim. Inclusive, todos esses gatilhos eles foram colocados para evitar que o governo descumpra a meta fiscal. Outro aspecto importante que foi colocado no texto é que não vai haver crime de responsabilidade caso o arcabouço seja desrespeitado. A proposta diz apenas que o presidente deve dar explicações ao Congresso caso não cumpra a nova meta fiscal. Isso vai ser apenas considerado uma infração e não mais crime, como prevê a Lei de Responsabilidade Fiscal. O ponto já havia sido debatido entre os parlamentares e o governo. A percepção era de que, caso houvesse criminalização, as metas estabelecidas não seriam tão ambiciosas, justamente para não cometer o crime de responsabilidade. A oposição tem criticado muito fortemente esse ponto, defendendo que, sem a responsabilização, o governo pode ver uma porta aberta para a elevação dos gastos. E isso poderia acontecer mesmo com os gatilhos que limitam o aumento das despesas. Esse é um ponto muito importante também, né, Felipe, que traz aí, tem trazido bastante discussão, divide muitas opiniões, principalmente em relação a essa possibilidade, né, de não ter uma punição, na verdade, de uma responsabilidade fiscal. Muitos acreditam até que manter a responsabilidade deixaria ali as metas mais frouxas, na verdade, que não teriam metas mais ambiciosas, e o governo tentaria, então, né, deixar aí metas mais frouxas e que não trariam, então, efetividade para o crescimento brasileiro. Por outro lado, muitos acreditam que a falta de uma punição abre ali, inclusive, né, precedentes para que o governo comece a gastar, né, e ainda mais aumentando os gastos sem muita preocupação em relação a uma punição, a um crime, enfim, como era anteriormente. Essa é uma discussão ainda muito polêmica, né? Divide bastante opiniões em relação à questão da responsabilização por parte do governo, né, Felipe? Pois é, Paula, e é interessante que eu li algumas repercussões, né, algumas reações de parlamentares da oposição. Eles dizem o seguinte: sem nenhum tipo de responsabilização vai ser a instituição da pedalada fiscal, né? Então o governo vai poder não cumprir a regra, vai poder gastar, né, quanto quiser, sem cumprir a regra fiscal, e aí, posteriormente, só vai enviar uma carta ao Congresso Nacional explicando os motivos pelos quais não cumpriu a meta e vai ficar por isso mesmo. Essa é a principal crítica da oposição. No entanto, tem toda essa situação que já foi colocada, inclusive pelo Ministério da Fazenda, Ministério do Planejamento, até mesmo o próprio relator, Cláudio Cajado, falou que se não tem, né, se há uma responsabilização, o governo coloca uma meta baixa de crescimento para justamente poder cumprir, e aí vai ficar muito confortável, não tem metas ambiciosas. O próprio ministro Fernando Haddad, logo no comecinho da apresentação do arcabouço fiscal, quando teve ainda aquela proposta naquele PowerPoint, disse justamente isso. Ele falou: se a meta é muito baixa, se não tem responsabilização, se há uma responsabilização, a meta é baixa. Com uma meta muito baixa, o governo não é estimulado, o governo ele não é desafiado a melhorar, a implementar novas estratégias para crescimento. Então, com meta baixa, não tem uma possibilidade de ter mais ambição no governo. Então, o governo, sem essa responsabilização, pode colocar metas elevadas, metas mais ambiciosas para poder persegui-la. E caso não cumpra essa meta, obviamente, não vai ser responsabilizado. O governo emite uma carta explicando a conjuntura, exatamente como aconteceu em alguns governos anteriores, que o governo acabou não cumprindo a meta, extrapolou a meta.
até mesmo no último governo, com a extrapolação do teto de gastos. O governo foi convocado ao Congresso para dar explicações, o próprio ministro Paulo Guedes deu suas explicações, falou, poxa, olha, a gente tem o cenário tal, a conjuntura tal, por isso que a gente não conseguiu cumprir a meta, por isso que a gente teve que gastar mais, e ficou por isso mesmo, e foi compreensível, até mesmo pelo período que estava passando a economia brasileira e a economia global. Então, críticas por críticas, a gente vê que vai ter, né, justamente por conta dessa falta de responsabilização. E aí é um ponto importante, Paula, para a gente, inclusive, ficar monitorando se vai ser mesmo, como os críticos estão falando, se vai ser uma institucionalização da pedalada fiscal, que inclusive derrubou a presidente Dilma, né, por conta de pedaladas fiscais. Então, se isso vai ser institucionalizado. Então, vamos acompanhar, né, os próximos passos, os próximos resultados do governo, para saber se as metas mais ambiciosas, sem a responsabilização, elas vão ser perseguidas, pelo menos, para tentar ser alcançadas. Felipe...